Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cristina, eu sou estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense e eu faço parte do projeto de extensão Carne para Todos, que é coordenado pelo professor Alfredo Tavares. O tema do vídeo de hoje é as propriedades nutricionais da carne. Só para deixar claro, todas as informações daqui estão atreladas à carne bovina. Bom, vamos lá. Antes de tudo, nós temos que entender o que o consumidor brasileiro busca hoje em dia. E a verdade é que ele tem se tornado cada vez mais exigente, procurando alimentos que sejam nutritivos e saudáveis. E aí vem a pergunta: será que a carne tem os componentes nutricionais necessários? Isso é algo que nós vamos vendo ao longo do vídeo. Primeiramente, a gente tem que saber que a carne de fato tem muitos nutrientes. No entanto, ela apresenta algumas em maiores concentrações, sendo considerada rica. E são eles os ácidos graxos essenciais, responsáveis por compor os lipídios, e essenciais justamente porque o nosso organismo não consegue produzi-los, sendo obtidos por meio da alimentação. Temos também as vitaminas do complexo B, que são importantíssimas para a nossa saúde, os minerais e os aminoácidos essenciais, obtidos por meio da alimentação, já que o nosso organismo também não consegue produzi-los. O aminoácido é considerado a unidade básica da proteína. Então, sim, é verdade que a carne é uma fonte rica em proteína. Por fim, eu trouxe uma curiosidade para vocês. A carne vai apresentar altas concentrações de ácido linoleico conjugado. Tá, mas o que é isso? O ácido linoleico conjugado é um ácido graxo que ajuda a impedir o desenvolvimento de tumores. Ou seja, quando você consome a carne, automaticamente você está ingerindo elevadas concentrações desse ácido graxo. Visto quais são os nutrientes que a carne é considerada rica, vamos ver outros nutrientes que a carne também possui e que são de relevância, começando pela purina. A purina vai estar presente na carne, só que ela não deve ser consumida em elevadas concentrações. E por quê? Para quem não sabe, a purina é responsável pela produção do ácido úrico, o que não é um problema para pessoas saudáveis que vão eliminá-lo pela urina. A grande questão é que algumas pessoas podem ter uma deficiência de metabolismo do ácido úrico, fazendo com que ele fique em elevadas concentrações no sangue. E isso pode acarretar na gota úrica. A gota úrica é justamente quando tem a formação de cristais de ácido úrico, e esses cristais podem se depositar nas articulações, provocando muitas dores no paciente. Então é por isso que é tão importante nos atentarmos à quantidade de purina que consumimos. Seguindo adiante, nós temos a água. A água vai estar muito presente na carne, representando cerca de 75%, e inclusive ela é muito associada com a suculência da carne, participando tanto do seu processamento quanto do seu armazenamento. Para finalizar essa linha, temos os minerais. A carne tem a grande maioria dos minerais que são importantes para a nossa nutrição. Inclusive, tem dois minerais que são muito importantes para a nossa saúde, que são o ferro e o zinco. E em breve eu vou falar especificamente sobre eles. Mas aqui vamos focar nos produtos carnes. E por quê? Os produtos carnes apresentam sódio. E o sódio, infelizmente, pode causar um aumento da pressão sanguínea e o maior risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas é claro que não é somente isso que aumenta esse risco, é um conjunto de fatores. Mas falando especificamente sobre o sódio, por conta disso eu não devo consumi-lo? Não, porque o sódio ele também vai ser muito importante para a manutenção do nosso organismo, ele é muito importante para a nossa saúde, tanto que ele participa de diversas funções, como por exemplo a regulação do volume extracelular e o equilíbrio ácido-base. Então a verdade é que o sódio é importante sim e devemos ter um consumo dele sim, mas devemos nos atentar à quantidade que consumimos dele. Passando para a segunda linha, temos os carboidratos. Diferentemente do que talvez muitos pensem, a carne é considerada pobre em carboidrato, ou seja, ela apresenta poucas concentrações dele. Mas uma curiosidade é que quando ela é cozida, o carboidrato pode se ligar ao aminoácido livre, provocando aquele odor e aquele sabor característicos dela. Temos também as vitaminas. A carne tem tanto vitaminas lipossolúveis quanto vitaminas hidrossolúveis, mas vamos falar especificamente sobre as vitaminas do complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis. E por quê? Porque tem algumas vitaminas do complexo B que vão ser muito importantes para a nossa saúde. E aí, por exemplo, a vitamina B2, a vitamina B3 e a vitamina B6 são responsáveis pelo metabolismo energético e elas também vão participar da manutenção da saúde das células.
Além disso, temos também a vitamina B12, que é outra vitamina também muito importante para a nossa saúde. Ela vai ser vital para o funcionamento do nosso sistema nervoso. Ela também participa da formação de células vermelhas no nosso sangue. Então, a verdade é que as vitaminas do complexo B são muito importantes para a nossa saúde. Elas vão ser vitais. E para finalizar esse slide, temos o colesterol. A carne apresenta tanto o ácido graxo saturado quanto o ácido graxo insaturado. E aí, no caso, o ácido graxo saturado, diferente do que talvez muitos acreditem, ele vai estar presente na carne e ele participa, inclusive, da redução dos níveis do LDL, que é considerado um colesterol ruim. Mas, em contrapartida, a carne também apresenta os ácidos graxos insaturados, que acabam contribuindo para esse aumento. Então, ela tem os dois ácidos graxos que contribuem tanto para o aumento quanto para a redução desse colesterol ruim, que é o LDL. Como dito anteriormente, vamos falar especificamente sobre o ferro, que é um mineral muito importante para a nossa saúde. Primeiramente, ele vai servir de suporte para o sistema imune. E também vai ser responsável pela síntese da mioglobina e da hemoglobina. A mioglobina é uma proteína que está presente no músculo. Ela é responsável tanto pelo transporte quanto pelo armazenamento de oxigênio nos músculos. Então, ela acaba sendo muito importante. Enquanto isso, temos a hemoglobina. A hemoglobina ela é uma proteína que vai fazer o transporte do oxigênio pelo nosso corpo, sendo muito importante. E aí, só para vocês saberem, o ferro ele pode se apresentar de duas formas, a forma M e a forma não M. A forma M recebe esse nome justamente porque o ferro se liga na porção M da hemoglobina. E o ferro M ele vai ser encontrado principalmente em alimentos de origem animal, enquanto que o ferro não M vai ser encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal. Então, por conta dessas funções que eu falei, e também por conta de diversas outras, o ferro acaba sendo vital para o nosso organismo e para a saúde dele. Temos também o zinco, que é um outro mineral muito importante. Primeiramente, o zinco está relacionado com o crescimento e o desenvolvimento de funções imunológicas. E, além disso, ele também vai ser importante para diversos processos metabólicos do corpo humano. E por quê? A deficiência de zinco acaba comprometendo o funcionamento das enzimas, de diversas enzimas, na verdade. E aí, quando essas enzimas não estão funcionando adequadamente, isso acaba comprometendo diversos processos metabólicos do nosso organismo. Então, acaba que o zinco também vai ter um papel muito central por conta disso, sendo muito importante para a nossa saúde. Trouxe aqui alguns fatores que podem influenciar na composição da carne, que são espécie, raça, sexo, idade, nutrição, localização anatômica, treinamento e exercício. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, de uma espécie para outra, pode ter uma alteração dos níveis dos componentes nutricionais da carne. Também é a mesma coisa para a raça, para o sexo, para a idade. Tanto que, por exemplo, animais mais velhos tendem a ter maiores teores dos nutrientes, com exceção da água. Então, é só um panorama geral mesmo para vocês saberem dessa informação. Trouxe também um assunto que é muito discutido e que é de relevância que a gente trate a respeito. Qual que é a relação da carne com as doenças cardiovasculares? Existe uma relação? Isso daí não é verdade? Como que fica essa questão? E qual que é a verdade? A carne, ela tem uma relação, sim, com o maior risco de desenvolvimento das doenças cardiovasculares, primeiramente por conta da presença dos ácidos graxos saturados, que eles podem se depositar nas artérias, comprometendo o fluxo sanguíneo, e aí com isso acaba tendo uma hipertensão, aumentando o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além disso, tem um outro fator que eu já mencionei, que é o sódio, que acaba causando a hipertensão, também podendo aumentar o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Mas por que eu trouxe essa informação? A carne ela pode ter sim uma relação com isso, mas é importante que a gente entenda
que não é você consumir a carne que automaticamente você vai desenvolver uma doença cardiovascular. Não é você ter o consumo da carne que aumenta esse risco, não é ela por si só. Existe um conjunto de fatores que aumentam esse risco. Inclusive, ela não é nem o principal fator. Então, é importante que a gente saiba disso, porque às vezes a gente acaba associando como se o consumo de carne fosse automaticamente provocar esse maior risco de ter uma doença cardiovascular. E não é exatamente assim que funciona. Existem diversos outros fatores que representam até o maior risco do que o consumo de carne por si só. Então, esse que é o intuito principal dessa informação aqui, para que vocês saibam. E aí, para finalizar, eu trouxe essas duas perguntas. Primeira coisa, a carne é um alimento nutritivo? Nós vimos que a carne ela tem diversos nutrientes e vimos também que ela tem diversos nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Então, a verdade é que a carne é um alimento muito nutritivo e muito importante para a nossa saúde. Ela vai ter diversos nutrientes que são essenciais. E aí, vamos para a segunda pergunta. O consumo de carne faz mal? Nós vimos, né, que ela pode ter ali uma relação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e assim como diversos outros alimentos, ela tem os seus benefícios, assim como pode ter alguns pontos negativos. Mas a verdade é que o consumo de carne, se você incluir, por exemplo, numa dieta balanceada, ele é muito benéfico para a sua saúde, porque a carne ela tem diversos componentes que vão ser vitais para o nosso organismo, para a manutenção dele, vão ser importantes para a nossa saúde. Então, o consumo de carne não faz mal, desde que você tenha um controle em relação à quantidade que você consome. Se você faz uma dieta balanceada, como eu já mencionei, esse consumo pode ser muito benéfico. E esse que é o intuito principal do nosso vídeo, mostrar que o consumo de carne pode ser algo muito bom também. A gente tendo controle da quantidade que come, ele traz muitos benefícios. Essas são as referências e muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima!